Muito boa noite a todos e a todas. Estamos aqui para uma live excepcional hoje, essa semana de quarta-feira, embora as minhas lives sejam de quintas, mas eu vou ter que dar uma aula na manhã e nas outras próximas quintas-feiras, então por 3 semanas nós vamos fazer a nossa live de quartas-feiras. E aí pensei, num tema bem interessante para todo mundo, que eu recebo muitas perguntas e todo momento eu vejo que as pessoas confundem, inclusive na literatura que a gente encontra na internet, qual que é a diferença entre governança de dados e gestão de dados, né? Então, aonde que entra a governança dentro desse cenário? E então hoje esse tema vai ser bem interessante e eu espero que vocês aproveitem bastante, porque eu acho que não tem como ter dúvida, são coisas muito diferentes, né? E aí a gente vai bater um papo sobre isso para explicar bonitinho, direitinho, para que vocês não se confundam mais, ok? E então eu espero que vocês interajam bastante, façam perguntas, né, para a gente poder ter uma live bastante rica, porque esse é um tema super rico também e tem muito conteúdo para explorar, mas a gente vai tentar focar só nessa questão mesmo do tema da live para não sair muito do assunto, ok? Então, assim, esperando mais um minutinho para o pessoal entrar. Vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre as várias governanças, vamos falar sobre a governança corporativa, governança de TI, governança de dados, e aí entrar então na gestão de dados para deixar clara qual que é a diferença entre elas e onde você pode se inserir nesse cenário, nesse mercado, e como que você pode ingressar nessa área para buscar uma transição de carreira, ou mesmo se você já está na área, né, e quer entender melhor quais são os papéis, quais são as responsabilidades. Então a gente vai abordar um pouco esse assunto para deixar isso claro para todo mundo, ok? Então, gente, vai ficar gravado, tá? Eu, como tenho feito toda semana, faço a minha live e muito legal, Marisa, tudo bem? Boa noite. E bom te ver aqui. E então vai ficar gravado e aí depois vocês podem assistir, compartilhar, né, marcar amigos, pessoas que vocês trabalhem na equipe, para a gente poder então para levar esse tema, inclusive, para roda de discussão dentro das empresas, né? Que eu acho que é bem pertinente, bem importante. Então, assim, né? Começando sem enrolation, né? O que acontece dentro das organizações? Se você for pensar assim, enxergar como um guarda-chuva, toda empresa ela tem um grande guarda-chuva que é basicamente a maneira como a empresa define suas políticas, né? Como ela direciona a sua estratégia, como ela define a sua cultura, né? Então isso vem normalmente no top-down, né? Vem de cima para baixo e você sente, né? Você sente a cultura da organização, conversando com as pessoas, você sente qual que é o ambiente e a empresa então ela trabalha construindo, né? Construindo esses instrumentos como se fosse uma grande orquestra. Então, a primeira grande governança que a gente tem nas empresas é a governança corporativa, né? Então é ela que vai dar o tom, né? O tom que a empresa vai ter. Então, é importante diferenciar, né? Primeiro as governanças para depois, então, entrar nessas diferenças. Então, a governança corporativa, ela vai levar as empresas, né? Vai conduzir as decisões e as vontades e os desejos dos sócios, né? Dos diretores, do board da empresa. Então, são eles que definem o rumo que a empresa vai tomar, as estratégias que a empresa vai adotar no mercado o tempo todo, tá? Então, isso está no topo, na direção.
Muitas vezes acontece de você estar ali na média gerência e não conseguir, e não saber qual que é a estratégia da empresa. Às vezes a empresa não consegue comunicar muito bem a sua estratégia, e aí as demais áreas ficam um pouco assim patinando, né? Porque elas não têm exatamente uma visão única de onde a empresa quer chegar. Isso é um grande problema. Mas, no geral, nas médias, grandes empresas, isso é mais claro, mais nítido, né? Então, você tem, por exemplo, as ferramentas, né? Que são o conselho de administração, a auditoria, né, independente, o conselho fiscal, tá? Então, são essas, normalmente, as ferramentas que você utiliza dentro de uma governança corporativa. E aí você tem vários modelos de governança entre as empresas, ok? Nós não vamos entrar nos modelos hoje, mas só para ter uma ideia, então, de como seria o grande guarda-chuva da empresa, que trabalha basicamente com 4 pilares, né? Então, você tem o pilar da transparência, né? Então, a empresa busca justamente ter uma visão clara, né, da sua política, da sua cultura, né, que para empresas que têm fortemente essa governança. Você tem a questão da equidade, que é buscar um tratamento igual para todo mundo, né? Então, quem está nessa área tem essa grande preocupação. Você tem a questão da prestação de contas, né? Que é um grande tema dentro da governança, porque a empresa tem que ter a transparência e as contas muito claras para poder prestar, né? Prestar informações e serviços para o seu board, para os seus conselheiros, seus acionistas, né, no caso, e tem também a responsabilidade corporativa, que também é um grande pilar. O que acontece muitas vezes, né? Existe uma confusão, né? Muita gente confunde, por exemplo, a governança com compliance, né? E essa é uma primeira grande confusão. Então, assim, o compliance da empresa, quando existe uma área mesmo, vai fazer com que a empresa fique voltada para todas as normas, toda a legislação, todas as determinações internas da empresa, ou mesmo externas, se for uma empresa multinacional, ela tem que seguir as regras da matriz. Então, a área de compliance é uma área que vai garantir que essas normas e essa legislação seja cumprida, né? Então, ela não é necessariamente a área da governança. Pode ser até que você tenha uma área de compliance e não tenha uma boa governança corporativa, que não esteja totalmente afinada com as demais áreas que virão abaixo dela. Então, a governança corporativa, compliance se tiver, né? E aí o que vem abaixo da governança corporativa? Aí vem a governança de TI, né? Então empresas precisam ter a governança de TI, então ela vai combinar as várias atividades da área de tecnologia, né? De informação, e ela vai combinar essas atividades com as necessidades e objetivos estratégicos da empresa, né? Então, às vezes acontece de vocês terem ou perceberem que tem uma área de TI, mas que a área de TI, ela parece que está trabalhando assim, como se fosse uma outra empresa, né? E ela não está muito afinada com a área de governança. Parece que ela não conhece nem a estratégia da empresa, né? A gente pensando assim numa orquestra, né? Fazendo uma analogia com uma orquestra, é como se você escutasse algum instrumento ali meio desafinado da orquestra, e falasse, opa, esse instrumento aqui parece que está tocando em outra orquestra, né? Então, às vezes acontece muito isso, né? A Marisa está perguntando, é possível haver governança corporativa sem uma estratégia definida? Muito difícil, porque a governança corporativa, ela tá ali na empresa justamente para cobrar e para criar, e ela depende de que exista uma estratégia para que ela possa cumprir o seu papel, né? Então, uma governança corporativa sem que exista uma estratégia definida, ela perde completamente a sua razão de ser, né? Se pode até ser que exista, né? Não vou nem dizer que não existe, mas, assim, não deveria existir, não faz o menor sentido não existir,
E aí você se questiona, bom, então qual que é o papel da governança corporativa se ela não está alinhada à estratégia, né? Então, assim, porque é ela que vai determinar como todas as demais áreas vão trabalhar. Então, a governança de TI, ela tem que estar totalmente alinhada à governança corporativa. Então, ela vai definir como que ela vai trabalhar, vai ter que estar muito de acordo com o que a empresa vai querer, né? Então, acontece muito isso da gente sentir que muitas vezes a própria TI não tem uma governança de TI, ela tem uma área de TI, né, que vai tocando, que vão entrando projetos e aí ela vai pegando projetos e ela vai fazendo e ela não questiona e ela não busca um alinhamento e aí ela tá lá por estar, né? Ela tá lá para cumprir uma função que é atender as demandas da empresa. Então, quando uma TI tem esse papel, é porque não existe, na verdade, uma governança de TI, existe uma área de TI, né? Então, você tem que, para você conseguir fazer com que a TI esteja mais alinhada à área de estratégia e à área de negócios, você precisa ter uma governança de TI também, né? E aí existe, em paralelo à área de TI, né, mais ou menos na paralela, se você for imaginar assim, né, um desenho, existe a área de negócios, né? Então, normalmente nas empresas, a área de governança de dados, né, ela tem que estar muito mais próxima e muito mais dentro da área de negócios do que da área de TI, né? Então, por que isso, né? Porque ela tem que estar mais próxima do negócio da empresa, né? Porque os dados, eles não são dados da TI, né? A TI usa os dados para trabalhar, para fazer o seu dia a dia, para cumprir as suas funções, para desenvolver os seus sistemas, cuidar do backup, etc, etc. Mas ela não existe para olhar para o dado como um ativo organizacional que hoje a gente sabe que é, né? Então, para esse olhar do dado como informação, como conhecimento, quem vai olhar para ele é muito mais a área de negócios, que vai estar também diretamente ligada com a área de governança corporativa, tá? Então, se você enxergar o guarda-chuva, você vai ter, então, a governança corporativa, a área de TI, a área de negócios, e dentro da área de negócios, aí você tem, então, a governança de dados, tá? Então, aqui a Marisa está falando, já trabalhei em um cliente onde a empresa tinha estratégia corporativa definida, mas havia uma área de governança de TI sem haver o desdobramento em estratégias de TI, mas a governança de TI tinha os seus rituais. Então, assim, é aquela coisa, né, Marisa? Tudo pode, né? Tudo acontece nas empresas. Então, o que acontece? De novo, da mesma forma que você pode ter até uma governança corporativa que não tenha uma estratégia, de repente você tem uma governança de TI também que não tem estratégia, e você pode ter uma governança de dados que também não tem estratégia, tá? Porque grandes empresas, por incrível que pareça, elas não conseguem distinguir assim, a diferença entre governança e gestão. Isso é algo bastante grave. E eu vejo até em literatura, né? Hoje mesmo eu me deparei com um texto que eu tava lendo e estava dizendo assim, governança ou gestão, como se fosse a mesma coisa, né? Então, não é, e é isso que a gente vai falar aqui, né? Qual que é a grande diferença entre governança de dados e gestão de dados. Então, assim, o dado, ele embora seja muito trabalhado na TI, ele não é da TI, né? Ele é da organização, né? E ele é visto hoje como um elemento estratégico da organização, né? Tanto é que a gente tem hoje as empresas data-driven, as da transformação digital, né? Aquelas empresas que procuram só tomar decisões baseadas em dados, né? Então, por que então isso é importante, né? Porque o dado está ganhando aos pouquinhos um outro papel dentro das organizações, né? Então, a gestão de dados, né? Falando agora um pouco da gestão e não da governança, porque aliás, vamos falar um pouquinho antes da governança, um pouquinho mais sobre a governança, né? Então, a governança, o que são? São as políticas, são os processos, né? São as tecnologias,
é a maneira, né? É a maneira como a empresa vai se estruturar, né? Então, são os manuais de conduta, né? Os códigos que tem que estar disponíveis para todo mundo, para compartilhar com todo mundo. Então, pode ser que tenha pessoas que estejam trabalhando numa empresa só na área de governança de dados, tá? Então, eles são responsáveis para olhar para a governança corporativa e falar, ok, qual que é a estratégia da empresa? Tal, XPTO? Então, vamos alinhar essa estratégia com a nossa visão sobre os dados e vamos passar essa estratégia para a nossa área de gestão, porque a nossa área de gestão é quem vai botar a mão na massa, tá? Então, a governança de dados vai definir, vai escrever as políticas, as condutas, né, os manuais, os procedimentos. Então, toda essa maneira de você estruturar, né, a sua área de dados, né, tudo sobre tudo que importa em relação a dados, inclusive agora a questão da LGPD, por exemplo, né? Então você vai precisar pensar também, né, na proteção dos dados, nos dados mestres de referência, transacionais, os dados históricos, né? Hoje eu não vou entrar na diferença, né, entre esses dados, né? Mas é importante vocês saberem que isso existe, né? Então existem vários tipos de dados dentro da área de governança de dados, que, por exemplo, o jurídico de uma empresa desconhece, né? Se você perguntar para um advogado, mesmo um advogado que está atuando dentro da Lei Geral de Proteção, se você pergunta para ele assim, o que é um dado mestre, o que é um dado transacional, um dado de referência, né? Eu acredito que muitos terão dificuldade em responder, né? Então você tem que pensar assim, então a gestão de dados, né, vai atuar o quê? Ela é mais a área de hands-on mesmo, né? É aquela área com a mão na massa. E aí, então, ela vai estar... Você tem que entender qual que é o princípio. O princípio é o ciclo de vida do dado. Então, isso é o que tem de mais importante para você ter em mente, que o dado sofre, né? Ele sofre uma variação. Uma hora ele está numa área e ele pode perder a sua importância, ele tem um prazo de validade, ele tem uma vida, né, que vai depender do negócio, da organização. Então, você então, você deve se preocupar muito com essa questão do ciclo de vida. E a gestão de dados, ela é uma disciplina formada pelo conjunto do framework de todas as áreas do conhecimento que envolve a gestão, inclusive a própria governança de dados, tá? Então, a governança de dados é uma integração, né? Então, são as 11 disciplinas, né, que eu vou falar para vocês quais são, para vocês terem clareza, né? A própria governança de dados, ela é considerada, né, a princípio, ela está no centro do framework, né? Então, ela é considerada uma disciplina. Aí você tem a gestão da arquitetura de dados, a gestão de desenvolvimento de dados, a gestão de segurança dos dados mestres e dos dados de referência, né? Dos dados a gestão do data warehousing e o BI, né? O Business Intelligence, a gestão de documentação e conteúdo, a gestão de metadados, né? E a gestão de qualidade de dados, né? Então, todas essas áreas de conhecimento, elas estão relacionadas ao fazer da gestão do dado. Não são governança, aí a gente não está na governança, aí a gente está na gestão propriamente dito. Tanto é que a própria disciplina, vocês veem que todas elas têm o nome de gestão de arquitetura, gestão metadados, gestão. Então, assim, a gestão é o que vai fazer. A governança é o que vai determinar o como você vai fazer, né? O que você vai fazer. Então, você tem lá, todo mundo que está, todas as equipes de gestão, elas têm que estar alinhadas na governança, tem que estar olhando para o que tem que ser feito ali, o que tem que estar alinhado com a estratégia, tá? Então, o framework mais conhecido na área é o framework da DAMA, né? Da Data Management Association, que traz essa visão com a governança de dados no meio, né, no núcleo central, e aí todas essas 10 outras disciplinas do conhecimento, né, nos seus núcleos periféricos, tá?
Então assim, a principal diferença entre a área da gestão, da governança, é que a governança, então, ela é a área que vai determinar as políticas, os procedimentos, e a gestão é a área que vai executar, basicamente, todos esses procedimentos nessas várias áreas do conhecimento que a gente está falando aqui, né? Aí o que acontece? Toda empresa tem uma área de governança ou todas essas áreas de gestão? Não, não necessariamente, né? Então, se você trabalha, por exemplo, numa pequena, numa média empresa, você vai perceber que você nem tem como, né? Nem tem como montar uma área com essa estrutura toda. Tanto é que a LGPD agora está trabalhando para adequar a lei às pequenas e médias empresas, porque não tem como implantar, adequar a lei, né, para essas empresas, que elas não têm como contratar pessoas, né, profissionais como a lei exige. Então, algumas adequações estão sendo feitas e é muito importante, então, acompanhar de perto toda a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, os comitês que estão trabalhando, né, as resoluções que estão saindo, para você, então, ficar a par das novidades que forem sendo divulgadas, porque muita novidade vem por aí, né? Porque saiu a lei, pá, né? Tínhamos que ter uma lei, porque já tinha GDPR, né, na Europa, a União Europeia já estava à frente, o Brasil estava precisando, né? Todo mundo correu, saiu a lei, um ano depois a lei está em vigor, né? Depois de um tempo, agora a multa está em vigor também. Então, agora né, a autoridade está começando, então, a se preocupar em fazer essas adequações, tá? Então, isso vai começar a aparecer aí à medida que os estudos forem avançando. Então, o que é muito importante, assim, né? Você pode, por exemplo, querer entrar nessa área ou atuar só na governança de dados. Você pode não querer atuar na gestão propriamente dita, porque a gestão ela é um pouco mais técnica. A governança ela já é um pouco mais gestão mesmo, né? Já é administração, né? Então, você pode, por exemplo, trabalhar na redação das políticas, né, dos manuais, dos procedimentos, do alinhamento. Então, que competências você vai ter que ter para atuar numa área de governança? Uma competência muito importante é a competência da visão sistêmica, né? Então, você tem que ter um olhar para a visão do todo, né? Uma visão integrada, que você possa enxergar a empresa como todo, você tem que ter uma visão de cenários, uma visão de SWOT, né? De tudo que está acontecendo ao redor, o que vai ter que mudar, conforme o negócio da empresa, o dinamismo da organização, né? Você às vezes pode ter que fazer algumas mudanças um pouco mais rápidas, né? Então, o próprio Silvio Meira, que é um guru nessa área de tecnologia e inovação, ele fala assim sobre a questão da ruptura do tempo, né? Porque o tempo ele passou a ser um elemento fundamental, o tempo está esgotado, a gente não tem mais tempo para tomar decisão, as decisões têm que ser tomadas num tempo muito curto, muito rápido, né? Então, se você se deparou com um problema, você já tem que ter as metodologias de solução de problema, assim, com clareza dentro das equipes para você conseguir sair logo do problema e já ir direto para a solução. Você não pode querer pensar, mandar para uma diretoria, esperar dias, isso não existe mais, né? Então, isso é muito impactante, é muito difícil, né, da gente trabalhar assim, mas é a nossa realidade, é a realidade das organizações, cujas estratégias têm que mudar todos os dias praticamente, né? Então, a gente tem vivido esse cenário, né, de inseguranças, de incertezas, então a gente precisa tomar essas decisões logo, muito rapidamente. Então, o que acontece? Então, você pode estar nessa área da governança corporativa, ou você pode estar na governança de dados, né, propriamente dita, e aí você vai conversar direto com esse guarda-chuva principal, que é a governança corporativa. Se você está numa pequena, numa média empresa, você não vai ter um funcionário para gestão de arquitetura, outro para gestão de metadados, outro para gestão de conteúdo, isso não vai existir,
né? Você vai ter que pensar numa equipe, né, que você já tenha dentro da empresa, capacitar essa equipe para que ela possa também atuar na linha de frente da proteção dos dados, né? Porque todo perfil de empresa, de pequena, média ou grande, vai ter que fazer essa adequação, né, muito rapidamente em relação ao LGPD. E não são só os dados digitais, não é só o que está nos sistemas de informação, também impacta nos dados, nos documentos físicos, que você pode nem ter mais na empresa, que pode estar numa empresa de guarda de documentos, por exemplo, né? Então, todo tipo de local onde você possa ter dados pessoais, dados sensíveis, né? Dados críticos que possam impactar de alguma forma ou possa assim, levar a empresa a ter uma multa, é muito importante que seja feita uma força-tarefa para você conseguir mitigar os riscos, né? Então, você corre um risco muito grande de ter um vazamento, principalmente se os dados forem físicos, né? O risco é maior ainda. Então, e se você tem uma TI que não tem uma cultura de governança, que não existe onde não exista uma governança, onde ela esteja somente atrelada à governança corporativa, você também tem um problema aí, né? Porque é uma TI que está ali sob demanda, né? Então ela não está totalmente alinhada com a estratégia, talvez nada alinhada com a estratégia, e muito menos com a visão de dados como deveria ter, né? O dado como um ativo organizacional. Ela vê um dado, né? E isso é cultural e é de formação, né, gente? Isso aí é uma realidade, porque a área de informática, quando surgiu, né, e agora a gente chama mais de TI, é uma área, assim, muito mais voltada para o dia a dia da organização, muito mais um meio, né, do que um fim. Então, ela tem que dar conta daquele dia a dia, ela tem que se preocupar em fazer a empresa rodar, né, e não parar, e não ter problema de vírus, de hacker, de perda de documentos, de dados, né? Então, a questão da segurança, ela está muito voltada para a TI, mas assim, a questão da qualidade, da informação, do conhecimento, da tomada de decisão, do que dá para fazer em relação ao dado, isso está muito mais na área de negócios do que na TI. Por isso que eu considero, e tem uma linha, né, de pensamento, pensadores, né, de profissionais da área que eu sigo, que eu gosto muito, que consideram também um erro colocar a governança de dados dentro da área de tecnologia, porque é uma grande área e é uma grande responsabilidade e é uma área que necessita de uma estruturação específica, né, de um conhecimento específico que a própria TI não tem, entendem? Então você vai colocar dentro da tecnologia uma responsabilidade, uma área que eles não têm conhecimento nenhum, não têm domínio nenhum. E é o que acontece, mais ou menos, em relação com a área de gestão da informação, né? Porque não sei se muitas empresas olham para a tecnologia da informação e acham que TI é informação. A TI não é informação, a TI é tecnologia, né? Então assim, ela não tem essa visão informacional, né? A Marisa está falando aqui, um problema comum nas empresas é a área de dados estar subordinadas à TI. Exatamente o que eu acabei de falar, né, Marisa? Então, assim, isso é um grande problema, um grande equívoco, né? Então, assim, por que isso acontece? Primeiro porque não tem uma governança, tá? Porque se tivesse uma governança, eu imagino que a governança iria enxergar esse erro e enxergar esse problema e iria corrigir, tá? Então, isso é um problema. Então, dizem, a Marisa aqui escrevendo, dizem que esperam que a área de dados amadureça primeiro para depois ser apartada. Impossível, né? Impossível. Não é o caminho, tá? Porque ela não vai amadurecer nunca, estando embaixo de uma área de tecnologia, sem essa estrutura. Porque essa estrutura do framework que a Dama apresenta, ela precisa estar presente dentro do modelo de governança de dados, mesmo que você não tenha uma área chamada governança de dados,
né? Isso sempre dá errado, né, Marisa? É isso mesmo. Isso sempre dá errado. Não é assim, vamos deixar na TI e quando tiver mais maduro, seja lá eu como pode, não dá nem para imaginar como vai amadurecer, né? Mas depois que tiver mais maduro, aí a gente pega e separa e cria uma área para os dados. Não, gente. Vocês já viram TI se preocupar com a qualidade de dados? Nunca, nunca. Vocês já viram a TI se preocupar, por exemplo, com metadados? O que você está colocando ali naquele campo? O que você vai fazer com aquela informação? O porquê que você quer aquele sistema? Qual que é a origem dos dados? Quais são as fontes que você vai buscar? Né? Quais são os fluxos, né, de controle de qualidade que você tem? Qual que é o ciclo de vida do dado? Vocês já viram alguma área de TI se preocupar com isso? Não existe, porque não está na cultura da tecnologia esse tipo de preocupação. Não está, mais do que na cultura, não está na formação da TI, tá? Então, por isso que quem trabalha na área de governança de dados, muitas vezes nem é profissional da área de tecnologia, né? Tem gente que vem da área de engenharia, da área de ciência da informação, da área de jornalismo, né? De várias áreas do conhecimento. Primeiro, porque não existe uma graduação específica, né? E segundo, que não exige também, porque você não vai programar, você não vai trabalhar com desenvolvimento, né, de sistemas, você vai trabalhar com governança e gestão, né? Então, são duas áreas que vão manipular os dados e que vão olhar para os dados de forma estratégica, né? E basicamente é isso. Então, quer dizer, trabalhando de forma estratégica, você consegue, então, colocar essas premissas em prática, né? E consegue azeitar essa área. Então, mesmo que você não tenha, mesmo que essa empresa seja pequena ou seja média, busque ter um responsável, um comitê, tá? Acho que um comitê é uma boa ideia, né? Então, você tem que se preocupar em reunir exatamente, né? A Oliveira Santana, Osso Oliveira, né? Agora eu tô vendo a foto. A TI não tem olhar estratégico, não tem, e não tem esse papel. A TI é meio, né? Ela não é o fim, então ela não está ali para entregar um resultado, né? Ela teria que estar comprometida, né? E teria que saber onde a empresa quer chegar para daí ela criar uma solução, mas ela mesma não é a solução. Então, então é muito interessante, muito importante que você consiga, que a TI consiga trabalhar de forma, com uma visão estratégica, olhando para a governança de corporativa e para a governança de TI. Agora, que nem eu estava falando, né? Se for pequena ou média empresa, o que vai acontecer? Comitê, né, gente? Comitê pega, assim, pessoas de áreas afins, pessoas que se interessam ou que tenham algum curso, né? E aí capacitem essas pessoas para que elas entendam como é a implantação de uma cultura, de uma empresa voltada para a cultura do dado, né? Uma empresa data-driven. Então, como que pode ser uma empresa data-driven? Então, você vai começar aos pouquinhos a implantar a cultura da qualidade do dado, a cultura da visão do dado como um input, né, para você conseguir significar a informação, né? Então, a partir de significar a informação, aí você vai partir para entender que tipo de informação que você tem ali naquele sistema e você vai conseguir gerar relatórios inteligentes, você vai conseguir ter camadas de BI, você vai conseguir cruzar dados e aí você vai conseguir tomar as decisões lá na frente, né? Então, a Marisa está escrevendo, a área de dados está mais ligada ao negócio e suas necessidades do que a tecnologia. É exatamente isso, tá? Então, assim, as implantações que eu participei, os projetos de governança de dados que eu atuei, todos, e alguns foram, assim, começando, né, do zero, né? Então, todos foram nessa direção, né, de colocar a governança
embaixo do guarda-chuva da área de negócios, né? Porque a área de negócios é que vai ter a visão estratégica, né? Ela que vai estar mais alinhada com a governança corporativa, né? Então, o Oliveira Santana está falando, dá para conectar a área da gestão, acho que está cortado aqui, dá para conectar a área da gestão, acho que ele vai escrever de novo aqui para eu poder entender. Então, aqui você coloca a importância de você, então, usar tanto na pequena, na média empresa, pessoas que estejam mais vinculadas não digo, mas que se identifiquem, né? Que se identifiquem com esse tema, que estudem e que possa fazer esse projeto. Gestão de dados num escritório de projetos. Dá para conectar a gestão de dados num escritório de projetos? Total, né? Porque, assim, qualquer departamento, qualquer área da organização, ela vai ter um sistema de informação para fazer a gestão desses sistemas. E essa gestão, ela tem que estar dentro de uma abordagem que é o framework. Então, tudo que você tem que considerar em relação à gestão. Então, se você olhar para o framework da Dama, você vai olhar todos os aspectos, né? Todas as 11 disciplinas que você tem que se preocupar dentro de um modelo de gestão de dados, né? Então, e aí, claro, guardadas as devidas proporções, né? Dependendo do tamanho da empresa, ou se for num departamento, aí você vai aos poucos implantando essa cultura e fazendo com que o seu ambiente possa ter mais capacidade de tomada de decisão. Porque o que acontece, né? Normalmente as empresas começam sem pensar, começam a desenvolver um sistema de informação, por exemplo, sem pensar aonde elas querem chegar, né? Então, assim, que resultado que eu quero, que output que eu quero, né? Que tipo de relatório que eu preciso. Então, elas começam a colocar dados, começam a desenvolver um sistema, criam uns campos, né? Vão alimentando os metadados, né? E aí elas não conseguem perceber naquele momento o que está faltando, porque elas não conseguem ter a visão do aonde elas querem chegar. E com essa falta de visão, acaba prejudicando a qualidade da informação que você vai tirar na visão dos dados que você vai ter no sistema. Então, muitos de vocês já devem ter passado por problemas do tipo assim, puxa, aqui eu estou procurando uma coisa que eu sei que eu tenho, eu não encontro, ou eu estou querendo gerar um relatório, né, que eu sei que eu tenho esse dado e essa informação, mas eu não sei aonde buscar, eu não consigo tirar esse relatório, tá? Então isso por quê? Porque na hora de construir o sistema, você não pensou no que você iria precisar como output daquela informação. Então, um input sem a visão do output, ele não vira nada, ele não resolve nada, tá? Então, eu diria assim, né? Dentro da tua pergunta aqui, gestão de dados no escritório de projetos, gestão de dados em qualquer área, em qualquer empresa, em qualquer segmento, né? Porque a gestão de dados é primordial. Eu já peguei casos, assim, muito cabeludos, assim, de grandes empresas que não tinham essa preocupação da qualidade de dados, né? Na entrada dos dados mesmo. Então, aquela coisa, vai entrar para o lote, não tem consistência, não tem integridade, né? Então, os dados vão estar, assim, incompletos, né? Ou falta campo para você colocar o dado, e aí, então, o gestor começa a colocar os metadados em qualquer campo, ou vai para um campo de notas, um campo de observação, né? Ou então, por exemplo, mas aqui de repente, puxa vida, a gente tá faltando um dado aqui para eu colocar uma informação relevante que agora se tornou importante, nesse sistema não tem, e esse sistema já é um legado que já não tem mais nem manual, e a pessoa que desenvolveu nem está mais na empresa. Então as empresas se deparam com vários tipos de problemas no dia a dia que são muito impactantes e de custo muito, muito alto, né? Porque são situações, normalmente, que você fica vendido, não tem como resolver,
né? Como é que você vai buscar alguém que fez lá um sistema? Como é que você vai tirar um relatório se você não tem, né, o dado ali naqueles campos, né? Aí a Marisa está escrevendo, tem data lake em empresa que parece um aterro sanitário. Virou um pântano de informação, né, Marisa? O Barbieri fala isso no livro dele, inclusive, né? O Carlos Barbieri, que é um dos grandes nomes dessa área, que eu gosto muito, né? E eu li o livro dele. Então ele fala assim, de repente você não tem um data lake, né, que é um lago de dados onde você vai olhar para ter toda essa visão de dados. Você tem um pântano de informação, né? Então você bota o pé ali, se afunda, porque você não consegue nem saber por onde começar e você vai ficar atolado. Então é muito complicado isso e não é muito difícil das empresas chegarem nessa situação crítica, né? Então, por quê? Porque elas não se preocuparam lá no começo com a entrada de dados, né? Com os critérios e com o controle de qualidade e também com a visão dos metadados em relação ao significado da informação. Então, aquela máxima, né, que a gente conhece, né, conhece de dado, informação, conhecimento, né? Como que a gente chega nesse conhecimento, né? O Barbieri é um querido, né? Eu adoro ele também. Como que a gente chega no conhecimento? O conhecimento a gente chega a partir da internalização da informação. E essa informação você vai conseguir a partir da significação da informação. Tem um livro do Chu, deixa eu ver, eu tenho até ele por aqui, pena que eu não peguei, mas ele tá aqui em cima em algum lugar. Eu tenho um livro do Chu que é Gestão do Conhecimento, Criando Significado. É um livro do Senac, né? Que é muito bom. Então ele fala sobre a criação do significado da informação. Você só cria significado na informação quando você tem um tratamento adequado de dados. Porque senão você não tem nem um banco de dados, você tem um bando de dados, né? Então, aí você começa a perceber, fala, putz, eu tenho um monte de dado aqui e eu não consigo saber nada, eu não consigo tirar uma informação relevante, significativa para minha empresa. Eu não consigo responder uma pergunta da diretoria, eu não consigo chegar. Então, assim, não dá para ficar na gestão sem a governança, não dá para ter só governança e não ter gestão, e não dá para achar que governança e gestão é a mesma coisa. E não dá para você criar políticas, procedimentos, manuais, etc., dentro da gestão, porque quem está na gestão tá fazendo a gestão, está gerindo, né? Está no dia a dia. Ele não pode, mesmo a pessoa que está ali na qualidade do dado, ele não pode estar preocupado com a governança. E ele não está alinhado com a estratégia, porque ele tem que estar no hands-on ali, ele tem que estar com a mão na massa, ele tem que estar no dia a dia da empresa, tem que estar nas reuniões, tem que estar, né, cuidando para que esse alinhamento esteja sempre sendo ajustado para que você consiga, para que a empresa atinja seus objetivos, né? Então, e isso, gente, assim, sem brincadeira, né? Assim, é um dos grandes motivos que as empresas hoje não conseguem atingir um patamar, né, de sustentabilidade, de competitividade, né, grande, porque muitas vezes elas têm tudo para conseguir, só que elas pecam porque elas não criam as células de forma adequada para que isso aconteça, né? Então, assim, eu que estou aqui mais de 30 anos no mercado, eu posso dizer para vocês, assim, as empresas confundem tecnologia da informação com informação. Informação é outra área, tá? Informação é uma área que precisa ser tratada como estratégica para a organização, da mesma forma que o dado, né? O dado precisa ser visto como um ativo da organização e não como apenas um instrumento de trabalho da TI, né? Então, o que eu percebo, o que eu vejo em todos esses projetos que eu já trabalhei
né, na minha carreira, na minha jornada profissional, o que eu vejo é que as empresas às vezes têm tudo para decolar, tem tudo para dar certo, mas essa tropeçada, ela é fatal, né? Porque ela acaba não deixando, não dando a devida importância para algo que hoje é muito, muito importante e é vital para a organização, né? Que é a visão, né, de data-driven, né, que é a visão voltada para os dados, porque só os dados, tanto internos quanto externos, é que vão te dar essa condição de você conseguir olhar para o mercado. Então, pensa assim, no momento como o que nós estamos vivendo hoje, né, se a gente não tiver mapeando o cenário, mapeando a concorrência todos os dias, toda hora, fazendo input de dados que são relevantes, olhando para esses dados, significando essa informação para a nossa estratégia, como que a gente vai sobreviver, tá? E vocês podem fazer uma analogia com a nossa vida pessoal, né? Como que nós, como pessoas, conseguimos sobreviver no dia de hoje se a gente não olha todos os dias para o que está acontecendo e como é que está o cenário, como é que está o mercado, como é que está a pandemia, como é que está a inflação, como é que está a crise, né? A gente não tem como viver alienado. E muitas empresas vivem achando que elas estão estruturadas, que elas estão gastando muito, elas investem muito em tecnologia, elas têm muitas vezes os melhores softwares, os melhores programas para que elas se garantam, né? Só que o programa não garante, né? Eu já vi grandes empresas com grandes programas, por exemplo, de BI, tipo o ClickSense, né? Gastando fortunas em licenças em dólar, e não conseguindo ter dado, não conseguindo tirar informação, porque o dado não tinha no sistema, porque não teve qualidade de dado, porque não teve alguém que se preocupou ali no input. E aí, o que vai adiantar você ter uma camada de BI caríssima, né? Porque o BI, o que ele vai fazer? Nada mais do que criar uma camada para poder cruzar todos os dados, interpretar esses dados e te trazer mais informação, né? Aí o que acontece? Aí de repente um diretor, uma diretora olha ali para um gráfico qualquer, olha para um relatório e fala assim, nossa, mas que estranho isso, né? Isso tá me soando meio esquisito, né? Deixa eu dar uma olhada nisso. E aí você começa a puxar o fio e aí você vai ver que tem algum problema no dado. Você vai ver que tem uma regra de negócio que está mal formulada, você vai ver que tem uma inconsistência, que tem um problema de falta de integridade, que você tem um problema de controle de qualidade, né? E aí são vários os problemas relacionados à qualidade dos dados que a gente pode falar outro dia, né? Mas que com certeza impactam muito. Aí você fala assim, você pode me perguntar, mas então não basta a gente ter uma gestão de dados com qualidade de dados? Não, porque onde que você vai chegar? Se você não tem a visão da estratégia, não é a área de gestão que vai te dar essa visão estratégica, né? Você pode até dizer assim, mas aqui na minha empresa não cabe, a gente tem uma área de governança corporativa e é ela que cria as políticas para todas as áreas, ok? Médio, né? Médio, ok. Por que médio? Porque em tempos de Lei Geral de Proteção de Dados, uma área que seja só de governança corporativa, talvez não seja o suficiente para te dar esse apoio na gestão de dados, tá? Então, o que você tem que olhar aí? Você tem que olhar para a capacitação das pessoas que estão trabalhando na empresa, tá? Então, você tem que garantir que as competências que essas pessoas têm hoje, né, mesmo que elas não tenham o cargo, mesmo que a sua empresa não tenha o nome daquela área, você tem que garantir que ela tenha o conhecimento, né? Que ela tenha um conhecimento suficiente para conseguir transformar realmente o dado em informação e a informação no conhecimento que a empresa precisa, né? Então, assim, que isso se torne, né, um círculo virtuoso, né? Que a partir de uma informação bacana,
com significado, eu consigo, então, buscar, né, novos inputs, novos dados e gerar novas informações, e aí, com isso, a roda gira, né? E a empresa gira também. Ok, gente? Tá claro para vocês? Vocês estão acompanhando, estão pegando, assim, o espírito da coisa? Então, assim, vão colocando aqui, né, os feedbacks de vocês, e aí coloquem as perguntas se quiserem, né? Eu já estou indo para o finalzinho, porque basicamente o recado que eu queria passar era esse, né? E então era mais para vocês terem essa visão para não confundir uma coisa com outra coisa, né? Então, é muito importante esse papel de vocês, porque vocês podem estar atuando hoje numa empresa que tenham esse perfil que eu estou colocando, né? Que tenha esse problema que eu estou colocando. E aí o que acontece? Aí você tem uma responsabilidade ali, né? Que é você levar para a empresa. Por exemplo, eu estava dentro de uma empresa fazendo um projeto de consultoria, uma grande empresa que tinha o ClickSense, que estava com problemas sérios de qualidade de dados e que nunca tinha nem ouvido falar na Dama. Nunca tinha ouvido, nunca tinha visto o framework da Dama. E estava ali querendo fazer projetos de governança de dados, projetos de BI, na verdade, não era nem governança, era BI. Então, querendo fazer dashboards, né, painéis, né? Então isso é bem grave, né? Então a Marisa está falando do horário da live. Marisa, tô achando que eu vou mudar o horário mesmo, né? Bom comentário esse. Eu tenho pensado nisso também, muito legal. Né? Outro comentário aqui do Soliveira Santana. Trabalho numa ONG muito pequena, como levar a gestão para dentro dela. Maravilhoso! Quanto menor a empresa, né, é mais simples você colocar essas questões. Então, você tem que olhar para todos os aspectos da gestão do dado, por exemplo, para o ciclo de vida do dado, para os sistemas de informação que você tem, para a qualidade dos dados que você tem, né? E você começar, então, a mudar, a inserir aos pouquinhos a cultura, né? A cultura de gestão de dados, né? Então, e aí você começa a trabalhar, né, as várias abordagens aí, né? E olhar para as informações e para as tomadas de decisão que vocês tomam. Então, o que você quer ter como informação, o que você precisa para tomar decisão e o que você tem hoje como sistema de informação. E aí você vai olhar para esses sistemas, vai olhar para os seus inputs, vai ver como esses dados estão entrando, tá? Qual é a forma, quem está fazendo esse input de dados. E eu diria assim, que a primeira coisa que você tem que enxergar é a visão da qualidade de dados, tá? Então, assim, tanto a qualidade quanto os tipos de dados que você tem nos seus sistemas de informação. Porque eu costumo dizer, por exemplo, em biblioteca, isso acontece muito, né, em biblioteca. O bibliotecário perde muito tempo fazendo a digitação no sistema de informação de gestão de acervo em 20 campos de 20 dados de um livro, né? Sendo que o cliente, o usuário, ele vai conseguir pesquisar só sobre 3 ou 4 campos, tá? Isso acontece muito. Eu só posso pesquisar aqui por autor, título e assunto, por exemplo. Só que o bibliotecário ficou lá, meia hora colocando as notas, colocando o tipo de, né, classificação, colocando todos os dados, assim, de ilustração, né, de sumário. Então, o que acontece aí? Tem um desajuste entre o que se faz no input e o que se busca no output. Então, é muito importante esse alinhamento, tá? Não só para você não perder tempo no input, como para você poder obter todos os outputs que você precisa. Então, eu diria para você, para começar um projeto, você tem que fazer um diagnóstico, tá? Você tem que fazer um diagnóstico sobre a situação que você está na empresa, né? E olhar para aquelas respostas que você não está conseguindo dar, né? Então, você não precisa perder tempo colocando dados que você não vai conseguir você não vai precisar usar nunca, né? Então é que a Marisa está falando, né? Comprar ferramentas como ClickSense e esperar que a informação saia, como querer
que o martelo pregue um parafuso, né? Pois é, o ClickSense eu achei assim, bem assim, né, precário em termos de busca, né? Você não consegue buscar pela descrição dos painéis. Eu não gostei do ClickSense, viu? Mas, enfim. Então, assim, o que eu acho em relação ao input, né? Porque eu acho que a parte mais importante de toda essa questão da gestão do dado, né, é você olhar para realmente aquilo que você precisa, né? Então, agora, por exemplo, em tempos de LGPD, mais ainda, né? Porque você vai pensar assim, que dados pessoais será que eu preciso ter? Por que eu preciso ter o nome da mãe do fulano no sistema? Por que eu preciso ter a data de nascimento no sistema? É perguntar o porquê. Eu fiz até uma live sobre o porquê, não sei se foi, acho que foi a anterior, foi 2 semanas atrás, que eu falei, eu usei o livro do Simon Sinek, do Simon Sinek, sobre o Comece pelo Porquê. Então, ali, esse porquê é bem interessante, porque você pergunta, por que eu preciso desse dado? Eu acho que é a primeira pergunta que você tem que fazer, né? E que dado que eu preciso que eu não tenho, né? Que é a segunda pergunta que você tem que se fazer. Aí começa a sua gestão de dados, né? Aí é que começa. E aí é uma questão de cultura, né? Uma questão de você começar a pegar artigos para ler, começar a dar artigos para a tua equipe, começar a olhar para a qualidade, começar a se preocupar com aspectos, né, do output e ver assim, como é que tá esse gap entre o que você entra e o que sai, né? Então esse seria um bom trabalho. Então o bibliotecário, por exemplo, eu quero chorar, porque é toda a biblioteca a mesma coisa, né? Tem sistemas de gestão que tem lá 20, 30 campos para você preencher, e quando você vai ver o sistema de busca, né, nem buscas avançadas às vezes tem. E quando tem a busca avançada, ela também é restrita a alguns campos. Então, para que aqueles 20 campos que você usou como input, se você só consegue fazer o output com 4 ou 5, né? Então, é isso, né, gente? Mas é porque a administração precisa desses outros dados. Ok, para administrar o acervo, concordo que alguns dados sejam necessários, mas nem todos, né? Eu acho que tem um exagero aí, né? Então, eu acho que é muito importante agora, em tempos de LGPD, se preocupar com esse aspecto do porquê que eu preciso desse dado. Porque aí você vai buscar a autorização do teu cliente, você vai buscar a segurança daquele dado, né? Proteger mais aqueles dados, né? De eventuais vazamentos, para que você possa trabalhar como você precisa, né? No teu negócio, e não correr o risco de gerar algum tipo de prejuízo para o teu cliente, né? Então, assim, e a gente vai ter que adquirir essa consciência no nosso nível pessoal também, né? Então, assim, por que eu tenho que dar meu CPF toda vez que eu vou na farmácia, né? Por que eu tenho que ficar dando meus dados pessoais para sempre que alguém me pede? Você pode me passar teu CPF? Você pode me passar o teu e-mail? Você vai numa loja fazer uma compra? Deixa eu fazer um cadastro. Pra quê? Pra que é porque pra não ser antipática, porque eu sou boazinha, porque eu não vou ficar aqui agora, né, pentelhando um balconista, porque eu vou fazer um discurso pro balconista da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Não, né, não vou chegar a tanto. Mas eu posso dizer, olha, simplesmente não quero dar, não prefiro não dar, né? Eu acho que não faz sentido. Desconto eu tenho mesmo por causa do convênio, né? Não é o meu CPF que vai fazer eu ter mais desconto ou não, né? Enfim, a gente vai ter que desenvolver também essa cultura em relação aos dados pessoais, tá? Então, vamos ter que fazer a gestão dos nossos dados, isso cada vez mais, tá? Então, gente, acho que o meu recado era esse. Pena que tem gente que está entrando agora, mas quem está entrando agora, muito boa noite. Mas vamos fazer, então, depois vocês vão para a gravação, né? Vou deixar gravada a live, né? E aí eu queria saber só se vocês têm alguma pergunta a mais, se querem fazer algum comentário. Eu tô achando que eu vou mudar mesmo o horário da live, né? Para mais tarde, para poder dar oportunidade para outras pessoas também que não conseguem chegar a tempo, né? Talvez 8 horas. Oi, Moisés, boa noite. E tá chegando agora, né? Depois você assiste a gravação, isso, bem legal. Porque é muito, muito importante entender isso. E enxerguem isso também, tudo isso que eu falei, todo esse universo aí
das organizações, enxerguem como uma oportunidade também, tá? Muito legal, Marisa, agradeço. Enxerguem como uma oportunidade no trabalho de vocês. Se vocês estão enxergando esse problema, fala assim, olha, eu estou vendo, eu estou estudando, eu assisti uma live, eu li um artigo, né? Isso aqui é bem importante para trazer para dentro da empresa, vamos conversar. Obrigada, Santana, obrigada. Então, assim, podem perguntar, comentem ali no meu post, a gente continua interagindo por ali, né? Eu sei que numa live não dá pra gente falar tudo, mas tem questões aí que eu vou dizer 2 nomes importantes para vocês seguirem, tá? Vocês podem seguir o Bergson Lopes, tá? O Bergson Lopes, ele é um consultor do Rio de Janeiro, um dos principais nomes dessa área de governança de dados. Tem muito conteúdo no site dele, tem muitos artigos bem básicos que vocês podem acompanhar, tá? Então, ele inclusive é o presidente no momento da DAMA, da Data Management Association aqui do Brasil. E tem o Carlos Barbieri, que eu já comentei, que é de Minas, né? O Carlos também é um nome muito forte e ele tem alguns livros escritos, que a Marisa já comentou aqui, né? Muito bons, muito bem estruturados, gostosos de ler, porque o Carlos é uma pessoa muito culta, muito eclética, né? Muito irônica. Então, os livros dele, você consegue rir num livro de governança de dados. Você consegue imaginar isso? Rir num livro de governança de dados é uma coisa meio inédita, né? Mas bem legal porque ele tem esse dom, né? Então, os livros dele são muito gostosos de ler. E tem assim a Dama está um pouco abandonada aqui no momento no Brasil, ela está passando por uma transformação. Vocês podem encontrar o site dela também, né? dama.org.br, mas não sei se vocês vão encontrar muita coisa. O que existe é o DMBOK 2, que é o databook da Dama, né? Que é o livro de conhecimento da Dama, que é o book que as áreas precisam ter, precisam estudar para conseguir atuar na área, né? Então, a gente está no volume 2, na edição 2 desse livro, em inglês. Eu acho que até o começo do ano sai a versão em português. Não comprem a versão 1 em português do DMBOK, que a primeira tradução foi muito ruim, tá? Deixem para comprar a próxima em português, ou prefiro mesmo comprar a versão em inglês, a segunda versão que está no mercado, e acompanhem também a Dama International, tá? A dama.org, porque aí vocês vão ficar sabendo assim que sair a terceira versão, a terceira edição. Qual que é a mudança? Da primeira para a segunda, eles criaram 2 áreas do conhecimento dentro do framework que a Dama usa para fazer como se diz, a catequização na área, né? Para evangelizar o pessoal da área de ciência de dados. Então, eu não sei o que vem agora na terceira edição, mas acompanhando a Dama, a gente consegue ter umas dicas do trabalho que eles vêm executando, tá? Então, vocês podem acompanhar através do Twitter, através do site, né? E das redes, tá? Que eu acho que vale muito a pena. Então, pessoal, ficamos por aqui, tá? Agradeço muitas perguntas, o bate-papo, assim, foi ótimo, né? Os comentários também foram legais. E fique, então, avisado que as 2 próximas lives vão ser também nas quartas-feiras, nesse horário, né? E eu tô aí com uma tendência de mudar, então, para as 8 horas de quintas-feiras, assim que eu terminar essa disciplina no curso da pós que eu estou fazendo. Eu tenho um site, né, que é renateland.com.br, me sigam aqui no Instagram, né, e fiquem de olho porque vem vindo vários cursos online agora para o começo do ano. A gente está gravando, está em ritmo forte de gravação aí, vem vários temas bem legais. Então, conto com vocês aí para continuar me seguindo, me prestigiando e participando aí das nossas discussões que são muito importantes para a gente amadurecer esse mercado, tá bom? Então, boa noite para vocês. Até a semana que vem. Tchau, tchau.